Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lô Felipe e hoje eu tô aqui com o Rogério Bettoni pra falar um pouquinho sobre tradução. Ele é filósofo, ele é tradutor e ele também foi o único tradutor brasileiro a ser escolhido pra participar de uma residência de tradução, né, lá no Canadá. Como é o processo de tradução? O processo em si da tradução, ele varia. Tem pessoas que gostam de ler o livro todo, depois de ler o livro todo traduz, mas o mais comum é a gente ir traduzindo à medida que vai lendo. Eu acho mais saboroso até, como se estivesse descobrindo o livro junto com o leitor, né? A tradução do livro, na verdade, é uma leitura muito estrutural, é diferente de uma leitura comum. A gente tem que desmiuçar e entender de fato o que o autor está querendo dizer com aquilo. Todo texto é um processo, né? A gente costuma falar que o texto é uma tessitura. Eu gosto do Roland Barthes. E não é de uma coisa só, sempre vai voltando, sempre vai revisando, porque querendo ou não, a tradução envolve um pouquinho da revisão. Você revê o seu trabalho, você vê se as coisas são bem traduzidas, se encaixaram, se tem alguma ponta solta. Às vezes alguns termos que você usou naquela época já estão um pouco desatualizados. Por isso que tradução é uma coisa datada. A gente corre muito risco nesse sentido, principalmente quando a gente vai trabalhar com gíria e com expressão idiomática, porque as traduções podem ficar datadas, né? E a gente tem o feedback depois dos revisores, dos preparadores, da própria editora. Eu acho que uma das partes mais importantes, eu também analiso isso como um critério que a galera acaba falando, essa é uma tradução boa ou essa é uma tradução ruim, é como você trabalha a voz do autor, como você pega expressões idiomáticas, como você pega coisas de lá, e a narrativa do autor, a identidade do autor e como você passa isso para uma linguagem diferente. Eu faço parte de um grupo que a gente costuma dizer que a tradução ela tem que provocar no leitor brasileiro, no caso, o mesmo efeito que ela provocou no leitor estrangeiro. Então, se o leitor estrangeiro ele vê uma expressão idiomática, ou ele vê uma metáfora, ou ele vê algo que causa estranhamento, a gente tem que fazer a mesma coisa do lado de cá. Às vezes é impossível você reproduzir uma metáfora ou uma expressão idiomática. Aí a gente costuma dizer que isso pode ser uma perda. Só que aí, ao mesmo tempo, às vezes você perde uma expressão idiomática e no parágrafo seguinte você vê uma oportunidade de fazer outra, que não vai prejudicar o sentido, né? Que a gente vai estar dizendo a mesma coisa que o autor. Aí você bota uma expressão idiomática para compensar aquela que você perdeu. Isso é muito comum. Eu costumo dizer que vão existir tantas definições de tradução quanto existem tradutores, e tantas traduções diferentes quanto existem tradutores. Então você acha que para um tradutor ser bom, além do idioma, ele precisa conhecer a cultura, como a língua dele está se desenvolvendo agora, porque a língua muda sempre, as gírias, tudo o que está acontecendo lá? Completamente. A gente fala que a gente não costuma traduzir palavras, a gente traduz culturas. Cada tipo de texto vai ter uma certa forma de a gente tratar isso na língua de chegada. E o que você diria para quem quer ser tradutor? Primeira coisa é ser humilde. Entender que o seu texto nunca está pronto. Que quem vai ler o texto, o preparador, o revisor, o editor, ele vai mexer no seu texto muitas vezes. Que não é para afetar o seu ego. Isso, não se deixe afetar. Segundo, amor pela língua portuguesa. É sua língua de trabalho, é ela que você tem que saber lidar melhor até, às vezes, do que a língua da qual você está traduzindo. Eu costumo dizer que a tradução ela é muito mais um processo de pesquisa, de quem gosta de ruminar e de se interessar por tudo, de vasculhar tudo, que propriamente uma obrigação de saber conhecimento específico do específico idioma. De uma gramática muito aprofundada da língua, sabe? Essas coisas a gente resolve. Eu diria, leia muito, leia tudo sem preconceito. Do youtuber ao filósofo cabeção, de bula de remédio, a panfleto religioso. Não fique na bolha. Não. Ficar na bolha não é legal. É justamente essa riqueza de leitura das coisas que você assiste, dos filmes que você vê, essa amplitude cultural que vai te dar bagagem para ser tradutor. A formação, existem muitos cursos de tradução. A formação acadêmica, por exemplo, a formação em curso, ela é muito bacana porque ela vai te dar técnicas. Ela vai te ensinar a lidar com o texto. É muito bom que os tradutores iniciantes, que quem quer ser tradutor, entenda também que ele está lidando com um texto que é do outro. Então ele tem que ter um respeito imenso por quem é esse autor, para não dizer coisas que o autor não disse e não deixar de dizer coisas que ele disse, sabe? Nós esperamos que você tenha gostado. Tradução é uma das áreas da literatura que mais atraem pessoas e é muito legal ver como esse processo é feito. Na verdade, todo o processo do livro é maravilhoso de prestar atenção. É muito maior do que a gente imagina. Se você tem alguma pergunta sobre tradução, comenta ali embaixo. Se você tem alguma experiência com isso. E não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!